Tudo bem? Então vamos lá. Baseada nas nossas conversas e tudo mais, eu fiz algumas anotações e preparei algo para a gente conversar, né? Até fiz umas anotações aqui, tô com a minha colinha aqui com o meu caderno para a gente poder conversar. Vamos conversar sobre abandonar o ciclo de rejeição. Então, falar, nossa, Kiara, mas rejeição talvez não seja o momento que eu esteja passando, talvez não seja algo que eu esteja sentindo no momento, mas você vai entender que tem muito a ver também com o que a gente vai trabalhar, né? No que a gente trabalha, o que a gente vai trabalhar, e também o que a gente vai conversar nos nossos acompanhamentos, né? Então, assim, nós encontramos amor em tudo. A gente identifica amor em tudo, em todas as situações, atitudes que as pessoas têm com a gente? Não. A gente não encontra. Por quê? Porque dentro de nós existe um script, né, interno, que nos diz o que é amor e o que não é amor. Então a gente meio que está condicionado a ver tal situação, tal atitude, a pessoa fala algo, a gente fala assim, não, isso aqui é amor. Aí a pessoa tem uma outra atitude e a gente fala, não, isso aqui pra mim não é amor, isso não me passa, não tem o significado de amor. Se você pudesse viver uma vida onde você encontrasse amor em tudo, como que seria isso? Em todas as situações, tudo que você olhasse, tudo que você percebesse, situações boas e ruins, você conseguisse identificar de alguma forma amor nisso tudo, como seria pra você? Seria perfeito, seria muito bom, seria muito mais fácil, né? Porque não existe a perfeição, mas seria uma forma mais fácil da gente viver, não é verdade? É todo um processo, é todo um trabalho, e sim, a gente consegue enxergar amor em todas as situações, identificar amor em todas as situações. Imagina se você conseguisse abandonar aquela sensação de rejeição dentro de um relacionamento. Relacionamento, quando eu digo, eu tô abrangendo relacionamento homem-mulher, mulher-mulher, pai e mãe, nossa relação com pai, com mãe, com irmãos, irmãs, amigos, enfim. Abrangendo a palavra relacionamento de uma forma geral, tá? Então, voltando, imagina que você, se você conseguisse abandonar essa sensação de rejeição, porque você simplesmente não se vê mais como uma pessoa rejeitada, ou deixada de lado, ou preterida, ou sendo aquela, olha, tá vendo fulano, que perfeição, e você te colocando numa posição de rejeição. Nós temos uma habilidade infantil de não entender amor no não. Nós temos uma habilidade de não entender algo infantil ou tóxico como amor. Ou considerar, né, de não considerar algo como amor. A gente pode dizer que seria algo relacionado a egoísmo? Sim, egoísmo vindo de ego. Sim, porque alguém que não está tendo amor por você, ou amor que você identifica que é amor, a gente não entende e classifica isso como um amor egoísta, a pessoa só pensa nela. Por quê? Porque o nosso banco de dados universal, o banco de ideias universal, ele vai classificar o que é amor e o que não é amor de uma forma consciente. E a gente repete o que está no nosso consciente, né? Qual é a nossa necessidade básica? Qual é a necessidade básica do ser humano? Viver o amor. Se não fosse isso, nós não teríamos tantas considerações e tantas conversas, tudo mais baseadas no quê? Em amor e relacionamento. Então, voltando a falar que o relacionamento eu estou abrangendo em todas as formas de relação. Por exemplo, eu vou usar um exemplo meu, tá? Antes, eu achava que
Se eu brigar dentro do relacionamento, se eu fizer birra, se eu me injuriar, enfim, se eu discutisse com a pessoa, eu estava mostrando para a pessoa que eu a amava. Essa era a minha forma de entender amor. Se eu cobrasse, se eu ficasse no pé, se eu fosse aquela pessoa que briga, todo relacionamento eu brigava muito, observando agora, era uma coisa terrível. Por quê? Porque eu tinha a sensação, a falsa ideia de segurança, de amor, que era o quê? Brigar. Por quê? Porque provavelmente eu vi esse exemplo no passado. Eu vivi isso, eu enxerguei isso em muitas situações. Então isso é o quê? É um amor infantil. Eu tenho essa lembrança da minha infância que brigar é segurança, é amor. Por quê? Porque eu não via ninguém se separando por causa disso. Eu via a exigência, eu via a cobrança, eu via a briga. Aí acontece o quê? A gente começa a repetir um ciclo. Um ciclo do nosso passado de criança. Por exemplo, os pais, uma situação de briga e achar que isso é o padrão de amor. Então a gente reproduz esse padrão, esse amor infantil, né? A gente reproduz o que a gente adquiriu na infância, que está no nosso banco de ideias, certo? Então assim, o que está no banco de ideias universal? O que é amor? Amor é não trair, não brigar, ser bom, ser carinhoso, ser parceiro. Mas vamos levar em consideração que nem todas as pessoas pensam assim. Então a gente precisa o quê? Ampliar o nosso nível de consciência, porque para cada um de nós, cada ser humano é um universo que vive num universo maior, né? É o micro dentro do macro. Cada pessoa é um universo, então cada universo tem o seu banco de ideias, consciente e inconsciente. Beleza? Então assim, nós temos que nos transformar em buscadores de amor. Nossa, Kiara, mas o que é isso? Buscador de amor? Sim, você tem que aprender a buscar amor em tudo o que acontece e em tudo o que aconteceu com você, inclusive nas coisas ruins. Como assim, Kiara? Porque as pessoas têm as suas necessidades humanas e nós devemos transformar tudo em amor. Ah, Kiara, não é fácil. Como que eu vou ter uma lembrança ruim do meu passado e achar que isso daí era amor? É difícil, mas não é impossível fazer isso, né? Porque o amor, a gente tem o amor, o que é? É reconhecimento, é pertencimento, né? Você pertence a, né? Ou alguém, ou algum círculo, alguma situação e tudo mais. Todos nós queremos isso, todos nós ter essa sensação de reconhecimento, pertencimento, segurança. Até quem está fazendo errado também quer. Até quem nos faz sentir esse sentimento de rejeição também quer o amor. Ser reconhecido, pertencimento, porém a gente esquece que tem uma bagagem toda por trás disso, né? Então, quando você acha que você está fazendo algo que vai te trazer o amor, você faz. Então, existe amor, inclusive nas más ações. É um amor infantil, porque está repetindo um padrão da infância, um padrão das experiências anteriores. Tá, Kiara, entendi. Ok. Você não precisa conviver com isso, mas você precisa entender. Exemplo. Um exemplo meu, tá? Vou colocar. Eu morei fora há 3 anos, a trabalho. Eu fui trabalhar, uma oportunidade de trabalho muito grande na época eu trabalhava na área financeira e fazia a faculdade de Direito. Então, para mim era alavancar a minha carreira, né? E eu tinha as minhas filhas pequenas, bem pequenas. E eu deixei as minhas filhas com os meus pais, com os avós. Só que isso, ao meu ver, não foi desamor.
Por quê? Porque eu estava pensando no fora, mas talvez ao ver delas foi um desamor. Que eu deixei de amá-las porque eu as deixei com os avós, né? Aí tinha minha mãe, uma avó amorosa, porém muito rígida, e meu pai, um avô babão. Então, assim, isso são observações, uma mesma situação com dois pontos de vista diferentes, porém existiu amor nas duas situações. Deu para você entender onde eu quero chegar? Quanto mais amor você achar que não teve, mais você vai materializar o desamor. Isso vem desde a infância. Você começa a pensar em situações da sua infância, onde você enxerga que você não foi amada. E você está internalizando isso e transformando em desamor. Então esse desamor, ele vem para você. Porque a nossa visão de criança, a criança ela enxerga tudo muito grande, tudo de uma forma exacerbada. Então provavelmente, como já aconteceu numa conversa com uma das minhas filhas, ela achou um absurdo eu deixá-la com os avós. Ela considerou isso uma forma de abandono, não uma forma de amor. Por quê? Porque ela é uma criança que não ia entender que financeiramente a nossa situação ia ficar muito, muito melhor. Então, o que a gente precisa fazer? Voltar o nosso olhar para a nossa infância. Eu também passei algumas situações onde eu achava que o meu pai deveria ser mais presente comigo. E ele não era, né? Vivíamos uma situação aí meio diferenciada e meu pai era muito ausente. Mas ele compensava isso financeiramente, mas eu não queria isso. Eu queria a presença dele, né? Meu pai trabalhava muito, viajava muito, enfim. Que isso foi consertado anos depois, né? Anos depois. Eu comecei a enxergar, trabalhar isso e enxergar que para ele, da forma que ele foi criado, da forma que ele entendia, da forma que ele tinha compreensão de amor, amor era você estar bem, não passando necessidade financeira, nem necessidade nenhuma de coisas que você queria. Então a gente tem que entender as pessoas. É o enxergar amor. Então assim, tudo alimenta as nossas crenças. E a nossa criança interior, ela tem as suas marcas e as suas feridas. De todo mundo. Então, a gente precisa mudar a nossa ótica sobre isso. Então, quanto mais você alimenta essa crença do desamor, mais cenários de falta vão chegar para você. E aí você vai se sentir o quê? Lesada, vai se sentir injustiçada, vai se sentir rejeitada, né? Então, olhar as atitudes dos nossos pais com amor, achar amor em tudo isso, porque nós tivemos exatamente aquilo que nós precisávamos, mesmo que a gente não tivesse entendido na época. Olhar o passado com os olhos de hoje. Exemplo, uma pessoa que tem medo de ser traída, ela acaba materializando isso e acaba acontecendo, ou seja, ela vai acabar sendo traída em algum momento. Então, é trabalhar as nossas crenças internas, é mudar o olhar disso, é um trabalho a ser feito. Então, as pessoas têm o ego, que o ego, por exemplo, o seu namorado conta uma mentira para você. Para evitar o conflito, você identifica isso não é amor, mas na cabeça dele, ele evitou um conflito. Então, na cabeça dele, isso é amor, isso foi amor. Porém, ele tem esse olhar, a gente tem um olhar infantil com relação a isso. Ele fez algo em benefício para não te causar um estresse, por exemplo. Mas é um amor infantil, então a gente tem que restabelecer padrões. Então, não permita que venha dentro de você uma ideia de que eu não fui amado. Você precisa construir uma nova forma de ver a vida. Quando você solta o medo de não ser amado, esse medo da rejeição, você fica mais leve. Você encara as coisas de uma outra forma. Então você tem que ter consciência de que amor é leveza e segurança. Liberar as pessoas do nosso passado, né? Tem uma coisa que a gente costuma falar que é sentar na cadeira do outro, calçar o sapato do outro.
Por exemplo, quando a gente quer atenção masculina, tem muito a ver com o nosso relacionamento com o pai. E a gente acaba fazendo uma repetição de padrão. Por quê? Porque isso está dentro de nós, é uma crença. Sabe quando você... Sabe, eu até diria que é um mantra pra gente fazer. Eu sou amada o tempo todo, eu sou amada o tempo todo. Repetir isso, repetir, repetir. Porque eu tenho amor o tempo todo, independente da ação do outro. Cuidar da nossa criança interior, cuidar da nossa infância. Ou da nossa versão que estava nascendo, porque às vezes não foi com a nossa criança interior, mas foi com a nossa adolescente, a nossa menina, moça ali. E você fica... A gente tem que trabalhar isso porque a gente fica travado naquela sensação, naquela emoção. Toda vez que você lembra daquela história, o que te causa? Lembra que sentimento gera pensamento, que gera... né? Pensamento gera sentimento, que gera ação. Qual que é a ação? A rejeição, eu me sinto rejeitada. Então, assim, a gente precisa cuidar da nossa criança. A gente precisa rever os conceitos, precisa rever essas situações e entender que naquele momento aquilo era o melhor e sim, havia amor lá, existiu amor lá. E dependendo da ação da pessoa, como a gente não entende o outro, a gente não sabe toda a história do outro, você começar a observar as ações da outra pessoa como a forma que ela sabe demonstrar amor. Porque nós não temos ideia de como está a criança interior dela, como está aquele jovem interior dela. Eu vou mais além, né? A infância e a adolescência, certo? Eu vou depois passar um exercício por áudio para a gente trabalhar essa questão. Eu vou passar dois exercícios, na verdade, que a gente vai trabalhar essa questão, tá bom? Um beijo. E a gente vai conversando. Até mais.